4 jogos como visitante, 4 empates, mas com contextos totalmente diferentes. Abrindo a 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi até o Morumbi e empatou com o São Paulo por 0-0. Esse resultado é considerado bom? Ruim? O que é que você acha? O espaço está aqui para você comentar. Já deixa a sua opinião. E eu já lembro também, se você ainda não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, o hype também. Faz com que o canal chegue o mais rápido possível aos 40k. Eu estou sempre fazendo aqui esse lembrete, porque mais da metade dos espectadores é de não inscritos. Então, considere se inscrever, me ajude nessa jornada que começou um pouquinho mais de um ano, mas já somos mais de 39.100 inscritos aqui no canal no YouTube. Gente, Fortaleza empatou nessa sequência com Atlético Bucaramanga, Retrô Sport e agora São Paulo. Competições diferentes, né? Libertadores, Brasileiro, teve também o jogo pela Copa do Brasil e com contextos diferentes. Hoje foi um 0-0, se você olhar para o todo, para o campeonato, o Fortaleza só venceu uma partida. O Fortaleza pode terminar, porque abre a 7ª rodada dele e todos os jogos serão ainda realizados. Ele pode terminar na lanterna, essa rodada, a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você olhar por esse prisma, o resultado não é bom. Se você olhar pelo que aconteceu no campo, pelas chances desperdiçadas pelo São Paulo, entre elas uma cobrança de pênalti, e pelo que fez o Fortaleza no jogo, eu acho que dá para considerar que foi um resultado interessante. Aí você escolhe o copo meio cheio ou meio vazio. Eu acho que o Fortaleza hoje fez um jogo que ele lembrou o Fortaleza do ano passado, ainda que não tivesse o mesmo poder de decisão. Hoje, por exemplo, a grande chance no primeiro tempo caiu nos pés do Breno Lopes e ele hesitou no momento crucial do lance suficiente para o Wendel jogar a bola para escanteio e evitar o gol, fatalmente o gol do Fortaleza, porque a chance era muito clara, a chance que o Breno Lopes teve ali na metade do primeiro tempo. Fortaleza fez um jogo de contenção, com 3 volantes, mas esses volantes não abdicavam de fornecer bolas, de fomentar o ataque, de assistir o ataque. Esses volantes participaram ativamente do jogo, seja defendendo ou municiando os homens de frente, que hoje foram Lucero e Breno Lopes. Todos os jogadores do Fortaleza estavam num grau de atenção elogiável. E talvez isso seja o primordial para trazer de volta o torcedor para o clube, para o time, para o mesmo lado. Porque a última radiografia tinha sido a pior possível. O jogo contra o Retrô, o Fortaleza foi um esboço de time. Eu até comentei aqui, usei essa mesma expressão no empate por 1-1 contra a equipe pernambucana pela Copa do Brasil. Fortaleza jogou muito mal, Fortaleza não era intenso, Fortaleza não era um time ligado, Fortaleza era um time que parecia um time que sem sangue, parecia que não estava descomprometido com o jogo, com a competição. Hoje foi totalmente diferente. Lucero participativo, ainda que faltando ser o Lucero de temporadas passadas. Breno Lopes também, embora tenha perdido o gol, era o cara que criava as melhores chances de ataque do Fortaleza. Jogador muito rápido, muito forte no 1 contra 1. Todos os outros jogadores muito ligados no jogo, marcando bem o São Paulo. O pós-perda do Fortaleza era incrível, assim, perdia a bola, já recuperava, todo mundo atacando os espaços e fazendo um jogo que lembrou aquele Fortaleza de 2024. Então esse aspecto é um aspecto que comove o torcedor. Assim, o torcedor, em algumas situações, aqueles que são menos estudiosos, aqueles que não se preocupam muito e aí não tem também nenhuma obrigação com isso, esses torcedores que não têm essa preocupação de entendimento do jogo, eles usam uma justificativa muito rasa e que talvez seja algo muito acessível. Dizem o seguinte quando há um momento ruim, uma derrota, um momento de instabilidade: falta vontade. No caso do Fortaleza de hoje, isso você não pode aplicar porque é um time de muita entrega, de muita vontade, de muita atenção, fazendo um jogo muito bom, sobretudo no primeiro tempo. Fortaleza conquistou 7 escanteios no primeiro tempo. Isso é a conotação de um time que chegava também com frequência ao ataque
E lá atrás, organizado, sem dar chance nenhuma para a equipe do São Paulo, que teve uma única boa chance no primeiro tempo inteiro, foi uma cobrança de falta do Alisson, que a bola passa ali pertinho da trave direita do João Ricardo e foi só. Fortaleza organizado atrás, não abdicava, não se eximia de atacar também, ia para o jogo, criou uma boa oportunidade. Isso foi o primeiro tempo muito bom para a equipe do Fortaleza. O segundo tempo foi um pouquinho diferente, mas a gente continua já, porque você conhece ou já ouviu falar do Clube Faz Acontecer Normatel? Se ainda não, já anota, esse WhatsApp está aparecendo na sua tela. Se associando ao Clube Faz Acontecer, você só tem vantagens. Você tem acesso a premiações, eventos, já faz treinamentos exclusivos, você vai a cada compra acumulando pontos para trocar por vale compras, então é maravilhoso para você que é profissional de obra autônomo, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, pintor, mestre de obra, eletricista. Todas essas profissões são aptas a se associar ao Clube Faz Acontecer Normatel. Se você preferir, pode ir até uma loja e lá também se associar ao clube. Mas não deixe de anotar esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela, porque você tira também todas as suas dúvidas. Gente, no segundo tempo, nós tivemos um São Paulo mais aceso. O Zubeldia mexeu ali com os brilhos, ele não fez nenhuma mudança, né? Mexeu com os brilhos, os times voltaram com os mesmos times. O Zubeldia mexeu ali com os brilhos do jogador do São Paulo. E aí, com 1 minuto e 30, o Lucas Ferreira entra na cara do João Ricardo, que faz uma defesaça. Jogada difícil. Ele entrou na cara do João Ricardo, até com mais tempo para pensar do que tinha o Breno Lopes. Mais cara de gol mesmo. Ele estava mais centralizado, ele não estava nem para um lado nem para o outro, mais centralizado. Então ele tinha mais ângulo até. Ele finaliza. O João Ricardo faz uma baita defesa, uma defesaça, evitando ali o gol do São Paulo, que depois tem aí a grande chance do jogo. O lançamento, olha como é doido o futebol, olha como são as nuances. O lance começa, a jogada começa no lançamento, bom lançamento do Gustavo Mancha, ele tem esse recurso, ele faz a inversão da esquerda lá na direita, o Mancuso tenta dominar, a bola escapa do Mancuso e aí há um contra-ataque muito rápido até o lançamento para o Ferreirinha, que é um jogador muito ágil, muito veloz, que passa e ganha na velocidade do Martínez, que até tenta derrubar o Ferreirinha, tenta trocar um cartão vermelho por um possível gol. Ferreirinha passa pelo João Ricardo faz falta, pênalti para o São Paulo, o próprio Ferreirinha vai lá, cobra, escolhe o canto esquerdo, não cobra bem, é verdade, mas o João Ricardo defende, escolhe o canto certo, defende e evita o gol do São Paulo na cobrança de pênalti. A partir daí, nós tivemos um jogo mais equilibrado, o São Paulo chegando com um certo perigo, mas essas foram as duas grandes chances do segundo tempo para o lado do São Paulo. O Fortaleza ainda teve, numa bobeira, Daverson, depois o Lucero teve uma boa chance, que chutou, mas sempre havia um pé, sempre alguém chegava e travava. Fortaleza não teve uma chance clara como no primeiro tempo com o Breno Lopes. Depois o Vojvoda mexe, coloca Pochettino, que há muito tempo não atuava, ele coloca Marinho no jogo para dar mais fôlego, o Daverson entra também, mas no final das contas 0-0, mais um empate do Fortaleza nessa sequência de partidas como visitante. Eu vou aqui me apropriar da entrevista pós-jogo do goleiro João Ricardo. O João disse que eles poderiam estar comemorando o empate se não fosse o contexto. Eu concordo plenamente com ele. Fortaleza pode terminar essa 7ª rodada entre os times da zona do rebaixamento. Vai ter que torcer por um tropeço do Vitória contra o Ceará, as coisas do destino. O Fortaleza vai ter que torcer contra o Vitória nesse jogo contra o Ceará, se você não quiser torcer pelo Ceará, isso é uma bobagem, enfim. Mas é isso, é torcer para que o Vitória não pontue, porque o Fortaleza e o Atlético Mineiro, times que estão ali mais próximos, o Atlético está na zona do rebaixamento, times que estão ali próximos ou dentro da zona do rebaixamento, porque esse jogo foi apenas a abertura da 7ª rodada. Todos os outros jogos, todos os outros 18 times vão entrar em campo nesta rodada e aí o Fortaleza pode terminar essa 7ª rodada na zona do rebaixamento. O time completou 10 jogos sem vencer. Este foi o 4º empate seguido fora de casa. No Campeonato Brasileiro, o Fortaleza só venceu o Fluminense na estreia. Então, olhando o contexto, o resultado não é bom. Pelo que fez em campo, pela performance que teve e por tudo que aconteceu durante o jogo contra o São Paulo, também não dá para desprezar esse pontinho conquistado lá no Morumbi.
Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. A gente se vê e será em breve.